Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal da Rede de Autoescola Paizinho. Para quem não me conhece, Clodoaldo Paizinho, responsável aqui pelo grupo. E hoje temos aqui um convidado especial também, o Wesley lá do CFC, Vila Formosa, do grupo Paizinho, que também ministra umas aulas online lá à noite e também dá suporte aqui no nosso escritório central. Então, está tendo muito burburinho aí, saindo sobre o fim das autoescolas, em cima desse projeto aí que está tomando conta das redes sociais. E até então, eu, Paizinho, estava no silêncio, aguardando um pouquinho. E hoje vamos dar um posicionamento aí, o que eu acredito em relação a esse tema, que é bem relevante, e quais são as vantagens e desvantagens. Lembrando, parcialmente, eu concordo em partes, mas vamos analisar no decorrer do episódio para a gente entender um pouco mais sobre isso. Mas, primeiramente, apresentar aqui o senhor Wesley. Olá pessoal, Wesley de Oliveira aqui, instrutor do grupo de autoescolas aqui do Paizinho, mais precisamente no curso teórico de habilitação. E, primeiramente, vamos começar abordando o tema que está em voga hoje nas redes sociais, que é sobre a questão do projeto de lei para poder mudar o formato da obtenção da CNH. Primeiro momento, Paizinho, qual é a sua opinião sobre isso? Boa lá, qual a opinião? Primeiro, pessoal, antes de passar uma opinião, acho que nós temos que entender mais ou menos como funciona esse projeto, Wesley. Qual é a definição, o que está em pauta de fato, não o que está soltando na rede. Porque a manchete principal é só falar, vai acabar com as autoescolas. Será? Vamos entender o todo primeiro, o que está por detrás dos bastidores, para a gente poder saber o que isso impacta ou não o mercado da autoescola, ou até mesmo para o cliente, para o instrutor e para o empresário do setor também, entendeu? O que você andou verificando mais aí sobre o detalhe do que rege, o que está passivo de acontecer, que está soltando aí fora? Hoje, o cenário, o que está rodando lá? Bom, na sua pesquisa. De acordo com o ministro de Transportes, o Renan Filho, o que está em voga, que ele bate de frente nas redes sociais, nas publicações diretamente do que rege ali a categoria, é que a questão do custo da habilitação hoje no Brasil, ele está batendo de frente nisso numa dor que atinge aos consumidores, a população em si. Porém, analisando a proposta em si, ele bate muito de frente na questão de que a autoescola seria basicamente uma pedra hoje no sapato do consumidor, encarecendo o processo de habilitação. Mas aí temos que analisar qual é o impacto da autoescola na capacitação do condutor. O que faz a autoescola de diferencial para esse futuro condutor? Se ela traz malefícios ou benefícios? O senhor Paizinho, como proprietário de autoescola, o que o senhor acredita que a autoescola impacta na vida do futuro condutor hoje? Hoje, o principal impacto está relacionado piamente na formação de condutores. Entendeu? Hoje existe um processo para tirar a habilitação. Vamos trabalhar hoje para a primeira habilitação por 7 etapas. Nessas 7 etapas, o candidato, lembrando que você falou que o objetivo é reduzir o custo. Hoje, uma habilitação aqui em São Paulo, ela está em média de R$ 1.200 a R$ 1.500. Um processo de habilitação para uma categoria, envolvendo todo o processo. Claro que tem outros estados que isso acaba subindo e outros acabam baixando. Quando ele se refere em diminuir o custo, existe uma interrogação. Em que aspecto é isso? Então vamos lá. Hoje, para tirar uma habilitação, em média, não me deixe corrigir nessa parte aqui, a questão da matrícula numa autoescola, que está numa fase aí mais ou menos de R$ 500, hoje uma matrícula de uma categoria, assim como você vai na faculdade, você tem que pagar uma matrícula para se matricular naquela situação, numa academia e vice-versa, numa autoescola também não é diferente. Então, se você for analisar a primeira etapa, vai fazer a matrícula numa autoescola, beleza. Aí depois ele vai ter que fazer o exame médico e psicotécnico, que hoje está avaliado, tabelado, médico psicotécnico em torno de R$ 200
230, R$ 240 mais ou menos o médico e o psicotécnico. Entendeu? Aí, se você perceber, depois do exame médico, ele vai fazer um curso teórico, que hoje ele é de forma online ou presencial, 12 dias. E você vai gastar esse curso em média hoje de 250 a R$ 350. Isso aí nós estamos falando só da parte inicial, ok? Depois do curso teórico, ele vai realizar uma prova teórica, que ele pode fazer direto pelo Detran. Ele vai recolher uma taxa para o Estado, mais ou menos R$ 50, e vai fazer sua prova teórica. Uma vez que ele faz a prova teórica, ele é aprovado, ele vai caminhar agora para as aulas práticas, que hoje a lei estabelece 20 horas aulas para a primeira habilitação. Aqui entra um adendo, 20 horas aulas que está previsto em resolução. Beleza, 20 horas aulas. Geralmente, num processo de habilitação, o custo maior ele está nessas aulas. Porque 20 horas aulas, para alguns candidatos, é muito e para outros é pouco. Aqui eu vou dar uma abordagem do que o ministro está falando que pode ser que reduza o processo de habilitação em questão de valores. E quem realmente vai ter esse benefício. E quem não vai ter este benefício também. Então, depois das aulas práticas, recolhe o que? Uma taxa de exame prático, que é de R$ 50, e ele vai fazer a prova. Sendo aprovado, vai pagar uma taxa para o Estado junto com a sua postagem, mais ou menos de torno de R$ 130, R$ 140 aí. Se você fizer uma conta dessa, você perceber, só removendo a parte das aulas práticas, quanto saiu esse valor? Então você tem que analisar. Então, por exemplo, quando ele fala, vamos tirar a obrigatoriedade das aulas práticas. Vamos caminhar na época que era o simulador, que até então era obrigatório fazer no mínimo 8 horas aulas no processo de primeira habilitação, aonde, a partir de 2022, ele tornou essas aulas facultativas. Ela não deixou de existir, ela se tornou facultativa, como modelo pedagógico. Então, quer dizer que só pelo lado facultativo, então quer dizer que deixou de procurar. Então, na minha percepção, quando e quem vai ter vantagem de reduzir o custo? Quando? É só você observar. Para aqueles candidatos que por algum motivo, vamos imaginar que eles vão derrubar a obrigatoriedade das 20 horas aulas, que neste contexto eu sou a favor de derrubar a obrigatoriedade das 20 horas aulas, porque 20 horas aulas não garante se a pessoa aprende ou não aprende a dirigir. Como eu disse, 20 horas aulas para alguns alunos é muito, e para alguns alunos ela pode ser pouco. Então, quem vai se beneficiar? Ele tirando a obrigatoriedade da carga horária de 20 horas aulas, quem fizer menos aulas é o que vai ter vantagem. E aqueles que não têm coordenação, não têm perícia do conduzir uma máquina, para ele aprender só tem uma maneira. Ou procurar uma autoescola, que são pessoas credenciadas e homologadas para poder prestar o serviço. Não importa se é uma aula, se é 2 aulas, ele vai fazer a aula de acordo com a sua necessidade. Agora, se ele chegar por algum motivo que aprendeu com pai, irmão, papagaio, na igreja ou em algum estabelecimento, alguma coisa aí fora, se ele já vir com habilidade suficiente, então, em tese, ele vai ter menos aulas no seu processo. Porque, pelo que eu estou percebendo, Wesley, está caminhando no formato como se fosse uma cassação. Porque hoje uma pessoa que tem sua habilitação e por algum motivo teve a habilitação suspensa e com isso ela foi cassada, ele, para se reabilitar no mercado, ele tem que esperar passar 2 anos e depois apenas apresentar para o órgão público, o Detran, que ele vai fazer o quê? Exame médico, psicotécnico, curso de CFC não precisa porque estuda em casa pela apostila ou de forma online. Depois ele prova que ele está apto na teoria por meio de uma prova escrita online, que ele é 30 questões, tem que acertar no mínimo 21. Se ele passou na prova, para o Estado, para o Detran, caracteriza que ele está apto, sem precisar ter feito o curso. Entendeu? Quando ele passa no teórico, ele não é obrigado a fazer aulas práticas, porém, ele tem que passar para a prova final de direção veicular. Se ele pedir para marcar a prova
e ele for no exame e passar no teste de exame prático de direção veicular, ele mostrou para o Estado que ele está apto para poder receber a sua CNH e estar conduzindo. Então, o que eu vejo é que eles vão tirar, do jeito que está caminhando, eles querem tirar a obrigatoriedade de 20 horas aulas. Nesse contexto, eu sou a favor. Agora, se a CNH vai ficar mais barata, aí tem um X da questão. Eu posso provar que nesse contexto a habilitação ela vai se tornar mais cara. É só fazer conta. Porque a sociedade, vou abrir um desabafo, ela tem uma situação de acreditar em tudo que as pessoas falam na mídia. Então tome um pouco de cuidado. Porque se você fizer uma análise, como eu falei para você, uma habilitação ela passa por 7 etapas. 7 etapas. Faz uma conta básica. 250 de exame médico psicotécnico. Mais 300 de curso teórico. Já pulou para R$ 550. Mais 250 de taxa. Já pulou para 800 reais. Nós estamos falando que as 20 aulas está atrelado a R$ 400 reais? R$ 400 reais para 20 aulas? Nós, como empresário, eu particularmente no setor, para mim é muito mais vantagem tirar a obrigatoriedade das 20 horas aulas, que eu tenho que me dedicar R$ 500 reais para poder rodar 20 aulas com um custo altíssimo de mão de obra, de instrutor, encargos sociais, manutenção, depreciação de veículo, documentação, tudo isso envolvido, porque eu tenho que dar 20 horas aulas para um candidato. Uma pergunta que não quer calar, principalmente para quem está nos ouvindo, quando você visualiza uma autoescola que tem um carro na porta, ou 2, é muito fácil você fazer a conta. Partindo do princípio que a obrigatoriedade é 20 horas aula por cada aluno, cada instrutor, cada veículo na sua unidade, ele representa de 10 a 12 alunos por mês. 10, 12 alunos vezes 20 aulas vai dar uma média de 240 aulas, que é o limite que o instrutor consegue dar por mês. Então, vamos supor, mais de 600, 700 reais é só custo operacional, fora as aulas. Aí eu te faço uma pergunta, você que é consumidor final. Vamos imaginar que você treinou com um papagaio lá fora e você veio para cá simplesmente para fazer as aulas que você achar necessário. Você acha que você vai fechar a matrícula numa autoescola e vai te cobrar menos de 300, 400 reais para fazer a matrícula? Acredito que ele vai te cobrar. Vamos imaginar que você resolva decidir fazer 6 horas aulas. 6 aulas, somente 6 aulas. Se eu cobrar barato, R$ 100 uma aula, só aí foi 600 reais. Você está entendendo? Só que se você for falar assim, eu quero fazer 10 aulas, só de aula, uma aula barata, vamos colocar R$ 100 reais. Porque hoje nas autoescolas a média é de 120 a 150 reais. Mas uma aula R$ 100 reais, se eu falar de 10 aulas, só de aula foi R$ 1.000. Então você tem que tomar um pouco de cuidado. Será que vai baratear ou vai encarecer? Aí vem aquele dilema que vão falar. Ah, mas as aulas eu posso fazer com meu pai. Beleza. Só que você vai fazer a prova. Será que ele vai te passar as dicas corretas? O procedimento correto de como realizar? Na hora de fazer a prova, quem é que vai levar o carro para exame? Será que você não vai ter que alugar um carro de motoescola para você poder ir lá? Ou, possivelmente, o que pode acontecer? Eu já venho falando isso há muito tempo, que se isso realmente acontecer, como ele quer instrutor autônomo, a única maneira que eu enxergo um instrutor autônomo, eu vou fazer uma analogia de quando entrou o Uber e o que fez com a vida dos taxistas. O taxista, para estar em atividade, ele tinha toda uma legislação por cima dele. Um alvará de funcionamento, tinha várias coisas em cima dele. O Uber chegou permitindo o quê? Que ele pudesse alugar um veículo, ok? Cadastrar e só colocou uma regra, que ele fosse habilitado, maior de 21 anos e ter mais de 2 anos de CNH. Permitia já ele estar realizando a sua atividade de Uber, trazendo excelência mais até do que alguns taxistas aí fora.
Tanto é que muitos taxistas tiveram que se adaptar ao novo mercado, ou caminhar para o caminho da Uber, ou se reinventar no setor. Então, o que eu deixo muito bem claro aqui é que as pessoas possam entender e se atualizar com essas tendências que vêm acontecendo. Entendeu? Possa ser, Wesley, diante de uma situação dessa, que vamos imaginar que tem eu, você, tem vários instrutores aí, que ele pode ser considerado hoje autônomo. Hoje, para uma autoescola poder ministrá-la, eu tenho que cumprir uma exigência legal, registrando esse candidato, esse condutor. Eu tenho que criar nele um vínculo empregatício, toda essa estrutura. Aí, de repente, cria uma plataforma, Uber Escola, por exemplo, aonde vai abrir um aplicativo, aonde os instrutores vão se cadastrar, e aí possa ser que o cliente final abra o aplicativo e selecione o instrutor, e a Uber vai e manda para ele. Agora, quem é essa pessoa? Questão de segurança. E aí? E o duplo comando? O carro vai ter duplo comando ou não? Então, tudo isso tem que ser analisado. Então, eu sou a favor em partes, não num todo, mas entender quem realmente está preparado para poder formar bons condutores. Eu até entendo a questão do deputado sempre sinalizar buscando evidências, mas que nos americanos tira a habilitação muito rápido. Por um lado, eu entendo. Só que uma coisa que eu não consigo compreender é que para que nós possamos estar de igual para igual aos americanos, será que nossa educação aqui está igual ao americano? Será que a estrutura educacional nossa é igual a deles? Porque se você fizer uma pesquisa rápida no CTB, no artigo 76, ele fala o seguinte, que a educação do trânsito, ela está prevista no CTB, no artigo 76, pode pesquisar aí, que a educação no trânsito está prevista para ocorrer da pré-escola à faculdade. Pergunto eu, está acontecendo isso hoje na nossa sociedade? Então, como é que nós podemos igualar a nossa educação aqui com o do americano para tirar uma habilitação muito rápido, sendo que a nossa educação é questão cultural? Claro que se você tiver um filho, se tiver um adolescente aprendendo aulas de trânsito, normas de trânsito, da pré-escola à faculdade, eu não tenho dúvida, pessoal, quando chegar com 18 anos, é perigoso ele dar aula nesse segmento. E vai mostrar para ele prestar uma prova teórica, ele vai fazer com o pé nas costas, porque ele já foi treinado que da pré-escola à faculdade. Então houve todo um preparo aí para você poder conseguir chegar naquele ponto e conseguir o quê? Fazer somente a prova como é que estão desenhando aí fora. Um ponto interessante, alguns dos pontos que foram abordados aqui pelo Paizinho, a questão do custo e a questão da cultura da sociedade hoje. A fala principal do ministro hoje, ele está em cima numa dor da sociedade que é o custo em si. E quando é abordado a questão do ensino, como vai ser o preparo do condutor, ele caminha muito mais para não dar tanta atenção a isso, porque ele joga a responsabilidade totalmente para o futuro condutor. Então, se ele quiser aprender, ele pode aprender com o pai, com a mãe, com o tio. Então não tem essa verificação e validação daquele profissional que vai capacitá-lo, que vai ensiná-lo. E uma vez que a gente joga de uma forma simples e rasa não, ele pode aprender com qualquer um. Então, qualquer um que já é habilitado pode ensiná-lo, mas cadê o preparo? E as manias de condução? Como é que eu vou certificar que aquela pessoa que vai me orientar na direção, vai me orientar no volante, ela está totalmente apta para me ensinar? Qual é o material didático que ela vai seguir? Essa segurança a gente tem no âmbito de autoescola. Tem as aulas obrigatórias, sim, mas também tem a questão de um método para poder ser ensinado, ser repassado. Toda uma estrutura pedagógica para que a gente possa capacitar o condutor para que quando ele obter a CNH e estiver no trânsito, ele possa seguir as leis de trânsito e, acima de tudo, o respeito. Outro ponto também é a questão do custo. Se você pesquisar nas redes sociais, a fala do ministro
Tudo bem que ele joga no âmbito nacional, não está somente no estado em que estamos atuando hoje. Mas o custo que ele coloca em cima da população para gerar esse anseio para essa modificação em cima do preço é que colocando um custo de habilitação até 5 mil reais, um processo de primeira habilitação. Então, qual a base que ele está levando para criar esse preço e jogar na população? Uma habilitação de 5 mil reais? Aonde isso? Se você analisar as taxas que até o Paizinho comentou, a questão do exame médico, que pode jogar ali tabelado 250, 300 reais. As taxas do Detran, pode ser de 200 a 300 reais também. Vem o curso teórico caminhando a 500, 600 reais. E as aulas práticas mais o carro disponível para exame prático. Se você fizer um orçamento hoje numa autoescola, e fazer um parâmetro, uma comparação de 2, 3 orçamentos numa autoescola, um processo de habilitação, de primeira habilitação na categoria B, carro, ele está em torno ali de 1.500. Nisso, você já engloba também, às vezes, as taxas estaduais, o curso teórico, todo o pacote para você ser habilitado. Aulas. Mais 20 aulas. Então, você compara. Se eu for separar por taxas e todos os serviços, é claro que encarece. Mas o que ocorre hoje na autoescola é aquele livre mercado de aquela concorrência, né? Bom, eu quero fornecer o melhor material didático, eu quero fornecer o melhor ensino do instrutor, eu quero oferecer o melhor veículo para ele ter as aulas práticas, e aí, acima de tudo, ainda tenho que enxergar a minha população, o meu bairro, qual é o valor aceitável naquela região ali ainda. O valor de mercado. Então, hoje, basicamente, com 1.500, 2.000 reais, você consegue tirar sua habilitação com todos os custos da habilitação hoje. Então, quando você joga para a população em cima dessa dor, um valor de habilitação de 5 mil reais, assusta. Se assusta, a população vai querer o quê? Não, eu quero o mais em conta, eu quero o mais simples. E outro ponto também, quando a gente joga para que você pode ter aula prática de forma opcional e com qualquer um que esteja apto para poder te ensinar, disponível para poder te ensinar, sem passar por um critério que hoje existe, que é a capacitação do instrutor, o credenciamento e a validação ainda com o Detran e o cadastro na autoescola, e a questão da LADV que hoje existe, a licença para você dirigir. E a segurança também, que é a questão do duplo comando, que hoje as autoescolas possuem nos veículos. Que o instrutor está ali do lado, com duplo comando, atento à instrução e a todas as situações adversas do trânsito. Como é que a gente vai manter essa segurança depois? Se você pesquisar hoje na internet, pessoas aprendendo a dirigir com familiares e conhecidos, sem essa questão do duplo comando, você vai ver muito acidente. Porque a facilidade que ele teria para poder resolver alguma situação é segurar no volante de forma brusca ou puxar o freio de mão. É um ambiente perfeito para um acidente. Então, além disso, se eu tiro a obrigatoriedade do curso teórico e das autoescolas na questão de aulas práticas, e a questão do exame prático? Eu vou voltar para uma taxa somente para o Estado? E o veículo disponível? É o Estado que vai fornecer? Se o Estado vai fornecer, quem vai garantir que esse veículo esteja em total funcionamento, dentro das condições disponíveis para exame? Quem vai custear? Você. Você acha que isso não vai aumentar uma taxa? Vai criar uma taxa? Algum aumento de imposto? Até mesmo criação de imposto? Quem vai custear isso também? Um ponto interessante, já pegando esse gancho que você está soltando, quem acompanha recentemente a questão da renovação de uma CNH, você que está renovando a carta, de 2022, se não me engano, para cá, perceberam que o valor da taxa da emissão, ou melhor,
o valor da taxa da emissão ainda estava em base de R$ 50 para renovar uma carta. A taxa de emissão. E aí vocês ficaram sabendo, 2022, que a validade da CNH, que antes era 5 anos, passou para 10 anos. Aí, quando você enxerga essa mudança, você, em primeiro lugar, você pensa, nossa, agora tomaram uma atitude positiva. Pensa um pouco. De 5 aumentou para 10. Quem tem habilitação, gostou. Quem é que vai participar desse aumento de 5 para 10 anos? Condutores, motorista de 18 até 50 anos. Passou de 50 anos, de 3 pulou para 5 anos. E passou de 70 anos, somente 3 anos de validade. Só que muita gente esqueceu de um detalhe. O mesmo tempo que o Estado resolveu ampliar a validade de 5 para 10 anos, olha o que aconteceu. A parte deles, eles não querem remover. A taxa que você pagava para renovar uma CNH, que era de R$ 56, ele simplesmente dobrou essa taxa. Ela pulou para R$ 110. Então quer dizer que foi 2 renovações em uma. Já que você vai ter 10 anos, então eu vou te cobrar 2 taxas. Então, quem é que paga a conta diante de algumas novidades que se diz positiva para a sociedade? Eu te dou 10 anos, mas desde que você me pague a taxa, porque ele simplesmente dobrou o valor. Simplesmente dobrou o valor. Por que ele não colocou 10 anos e manteve o valor da taxa de R$ 56 que era na época? Só que essa parte eles não soltam. Entendeu? Então tem que analisar só alguns pontos. Toda regra tem benefício, malefício, mas nós temos que entender essa clareza. Então, eu, como mercado de autoescola, acredito que deveria sim tirar a obrigatoriedade de 20 horas aulas. E o aluno faz as aulas de acordo com a sua necessidade. Um outro ponto interessante, para quem não conhece, você que é aluno, quando você procura uma autoescola, de preferência você quer o que é a melhor, a mais requisitada. Só que a autoescola também passa por algumas fragilidades. Por exemplo, o Detran simplesmente ele estabelece que a autoescola tem que ter um nível de aproveitamento de mais de 60% nas suas aprovações. Mas quem é que foi que estabeleceu 20 horas aulas? Quem foi que garantiu que com 20 horas aulas alguém aprende a dirigir? Como eu sempre falo, 20 horas aulas para alguns candidatos é muito e para outros é pouco. Então, dá para o cliente o livre-arbítrio que eu vou fazer as aulas de acordo à minha necessidade. Eu posso vir fazer 4 aulas, eu posso vir fazer 6 aulas, ou eu posso vir fazer 2 aulas. Se eu fizer 2 aulas e eu marcar meu exame prático de direção veicular e eu passar pelos pré-requisitos, eu sou digno de ter minha habilitação. Agora, eu sou contra poder tirar a oportunidade do mercado de autoescola, aonde tem o preparo, tem um preparo pedagógico, tem a estrutura para poder fornecer essa ferramenta para o aluno. Então, eu entendo desta maneira. Hoje, posso lhe garantir, quando você coloca 20 horas aulas para aquela pessoa que, por algum motivo, já tem um pouco de controle do veículo, é muitas aulas. Imagina, Wesley, pegar, vamos supor, você é habilitado na categoria AB de bola. Aí você resolve ampliar o seu conhecimento e falar, eu vou modificar a minha habilitação. Eu vou pular para a categoria D, uma categoria profissional. Então eu vou partir o quê? Do princípio que você já é habilitado há mais de 2 anos, já tem uma habilidade para conduzir uma máquina. Aí você vai ter que fazer exame médico e psicotécnico de novo para poder manter o EAR, ok? É um pré-requisito, só aí já foi R$ 250, ok? A escola vai emitir uma LADV e vai marcar para você o quê? 20 horas aulas. Aí eu te faço a pergunta,
Tem necessidade um candidato que já dirige para mudar para a categoria D fazer 20 horas aulas? Porque parte do princípio que ele já dirige, ele só vai ter a proporção de um carro maior. Tem necessidade? Ou a necessidade dele fazer o quê? Estou pensando em fazer 2 aulas, fazer 4 aulas. Se 2 ou 4 não for o suficiente, contrate mais aulas. Contrate mais aulas. Do que colocar para a sociedade de goela abaixo, você tem que fazer 20 horas aulas. Será que o custo que está aumentando, será que o peso maior de uma autoescola? Pode perguntar para todos os donos da autoescola. Uma pessoa sensata vai pensar assim, o custo maior de uma autoescola é manter o seu corpo pedagógico, que é relacionado ao instrutor. Se você tem uma autoescola e você tem uma média de 10 a 12 alunos, você tem que ter um instrutor. Se você passou de 15 para 20, você tem que ter 2. A cada 10, 12 alunos, você tem que adicionar um carro e tem que adicionar uma mão de obra. Se ele tira a obrigatoriedade das 20 horas aulas, o que eu faço com um instrutor, eu vou rodar mais de 25 alunos. Porque um aluno pelo outro vai ter uma média de fazer 4, 6 aulas, 5. E aí? O custo vai, com certeza, para o candidato vai diminuir. Mas vai diminuir mais para aquele candidato que, por algum motivo, já aprendeu ou cometeu alguma infração treinando sem ser habilitado, treinando com um parente, no pátio de uma igreja, ou numa associação, ou com o pai, com a mãe, ou com um papagaio aí fora. Então, se ele vir com mais conhecimento, a tendência é ele gastar menos. Agora, aquele que não sabe nada, ele vai ter as aulas de acordo com a sua necessidade. Então, esse é o meu ponto de vista em relação a essa situação. Eu acredito que vai caminhar por essa linha. Tirar a obrigatoriedade. Entendeu? E vamos aguardar o próximo cenário aí. E vamos às cenas dos próximos capítulos aí. Lembrando, pessoal, que ainda assim é um projeto, então ele vai ser analisado. Assim como tem a população, também tem vários setores que poderão ser afetados. Então, hoje está em voga por conta das falas do ministro, mas também temos que entender a questão cultural da sociedade, a questão do impacto que pode acarretar. Dados precisam ser levantados, comparações com outros países precisam ser analisados também para poder verificar a efetividade dessa mudança. Hoje temos um quadro com a obrigatoriedade do curso teórico, das aulas práticas, do exame prático, e temos que analisar qual impacto geraria se removêssemos totalmente a participação da autoescola ou parcialmente, que seria a questão das aulas práticas. Então, vamos aguardar aí e, tendo atualizações, iremos voltar aqui para poder debater um pouco mais. Bom, obrigado, pessoal, por quem acompanha a gente até aqui. Quem não conhece, segue a gente nas redes sociais, fique atento aí. E se você pretende tirar a sua habilitação, o Grupo Paizinho, hoje composto com 11 unidades, e na região, uma das únicas que tem uma pista exclusiva de moto, para poder atender melhor nossos clientes, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus, e aguardo vocês aí no nosso próximo vídeo aí nas redes sociais. Valeu, obrigado.